Ju, agora você vai trazer a mensagem da palavra de Deus aos corações daqueles que estão com o seu rádio, o seu celular, ligadinho, né, aqui na programação, possa ser edificado através da mensagem da palavra de Deus. Amém. E hoje você tem um tema legal aí. Qual que é o tema? Relativismo cultural e relativismo religioso. Religioso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes nós misturamos as coisas. Né? Mistura. E hoje, com a era, o tempo vai passando, vai ficando mais saliente. Mais saliente. Então é momento que nós podemos aprender para ver se você está no caminho certo ou você precisa retornar, que eu posso dizer, ao primeiro amor. Isso. Não é? O que eu vou trazer hoje, Gerson, não é aprofundado. É mais para esclarecer alguns pontos e até instigar as pessoas a procurar Sim. estudar o assunto, a ver o que é, né? O relativismo, na verdade, ele surgiu logo após a queda do Muro de Berlim. Em 1989 entrou a era da pós-modernidade. Oh, Jesus. Aí entrou o relativismo cultural. O relativismo, ele é o quê? É a verdade absoluta de que não existe verdade absoluta. Que não existe. Não existe verdade absoluta. Então, se eu falo para o senhor que esse copo é redondo e transparente, e o senhor falar para mim que na sua concepção ele é quadrado e azul, ele é redondo e transparente. Mas na sua verdade, o senhor vê ele como quadrado e azul, mesmo o senhor sabendo que ele não é. Mas relativiza as coisas. E no relativismo religioso, isso já entrou, vamos se dizer assim, na igreja, aonde eu estava conversando com uma pessoa que é cristã, e essa pessoa estava falando para mim que em vários outros lugares tem Deus. Aí eu conversei com essa pessoa, né? Falei para ela, não, mas Cristo é, né, a verdade. Então, assim, tem pessoas que falam, eu acordo de manhã e agradeço ao universo. O universo me mandou energias boas. Porque eu acordo e eu agradeço a natureza. Então, assim, e elas acreditam que aqueles ali para elas é Deus. Mas a palavra de Deus fala que Ele é o único Deus verdadeiro. E a palavra de Deus coisas, né? A verdade. Ela não é uma verdade. Ela é a verdade. Em João 14, no versículo 5 e 6, está escrito assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus fala que eu sou o caminho. Ele não fala eu sou um caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. É um artigo definido. Sim. Eu sou o caminho. Então, assim, as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Não. Cristo nos leva ao Pai. Só Jesus. Somente Ele. Fora dele, não há salvação para a humanidade. Não há. E por que as pessoas lutam tanto contra o cristianismo dessas vertentes? Porque daí o relativismo virou uma vertente ideológica. E nessa ideologia a gente vê até hoje o quanto que eles tentam, jamais há 2020 anos, destruir o cristianismo. Então, assim, há 2020 anos os cristãos são perseguidos. O senhor não vê outra religião no mundo assim ser perseguida. O senhor não vê lá na China, eles estão fechando igrejas cristãs. Lá na China eles estão pagando, acho que é $1.500 para quem denunciar cristãos. Olha que coisa. Na Coreia do Norte sabemos que tem cristãos missionários presos. O Islã mata cristão. Então, assim, o senhor não vê outra vertente religiosa sendo perseguida. E no relativismo eles falam o quê? Que os cristãos são fundamentalistas. Mas nós somos, para mim não é uma ofensa quando uma pessoa me chama de fundamentalista, porque eu sou fundamentada na palavra de Deus. Sim. Esse é o nosso fundamento. Aqui está o nosso manual de conduta, de moral, de tudo, é a palavra de Deus. Então, assim, hoje
o relativismo que entrou na igreja está deixando o pecado normal. Já ouvi muitas pessoas falando assim, não tem problema, isso é normal. Normal. Coisas que quando eu era criança, se acontecesse, era um escândalo. Isso. Hoje é normal. Hoje é normal. Hoje as pessoas, eu já trabalhei em fábrica de joia que tinha meninas que eram cristãs, que algumas iam em outras igrejas, e eu ouvia elas falando que elas tinham a roupa de ir na igreja e a roupa de sair. Pois é. Então, assim, se a roupa que eu estou vestindo, ela não serve para eu ir na igreja, alguma coisa está de errado. Tem coisa errada. Então, eu não estou andando conforme a palavra diz, com decência. Sim. Então, assim, o relativismo, ele entra de uma maneira sorrateiramente no meio da igreja e vai distorcendo tudo. Aí as pessoas, onde elas pegam versículos isolados para o seu benefício próprio. Verdade. Ela pega várias partes da Bíblia, não o contexto. Transforma em heresia, né? Transforma em heresia. Para quê? Para não expor o seu pecado. E lá em João 10, 7, 9, o senhor pode abrir e ler para mim, fazendo o favor? 10, 7 e 9. Isso. 10, 7, 9. Aqui Jesus afirmou, né, no 14, 6, que ele é o caminho. E o 10, do 7 ao 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Pode ser o 8 também? Pode. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Cristo confirmando de novo que ele é. Ele é. E baseado nisso, lá em 1 Timóteo 2, do 5 ao 6, deixa eu abrir aqui. 1 Timóteo 2, do 5 ao 6. ao 6. Vamos achar, né? 1 Timóteo 2, do 5 ao 6. Isso. Aí Paulo diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Paulo aqui, ele está confirmando. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Fora dele não existe outro. Então não existe outro caminho que nos leve a Deus se não for Cristo. Cristo é o caminho. A palavra de Deus é a verdade. Ela não é uma verdade. Cristo não é um caminho. Ele é o caminho. Então a gente tem que se atentar, porque às vezes a gente está fechando os olhos e não está vendo o que o relativismo está fazendo com a igreja. O que o relativismo, por exemplo, está fazendo com os jovens. Que a criança, ela cresce ali na igreja junto com a gente. Quando ela chega na mocidade dela, que ela vai para a escola, ela encontra professores doutrinadores na mocidade, aonde ela não tem discernimento ainda. E começa os professores a colocar as coisas na cabeça deles. Daí o jovem já vai perdendo a vontade de ir para a igreja, por quê? E a igreja cristã fala contra o aborto. Mas lá o professor dele falou assim que não, o aborto, a mulher tem direito de fazer o que ela quer com o corpo dela. Se ela não quiser gerar uma criança, ela pode abortar, é a vida dela. O lema do movimento feminista é meu corpo, minhas regras. Então, assim, a mulher tem o direito de abortar. A ideologia de gênero entrou sorrateiramente nisso tudo aí, e ela vai tudo contra a palavra de Deus. Então, tudo que o relativismo traz é distorcer
as coisas, distorcer a verdade, colocar mais de uma verdade naquilo, mais pontos de vistas que para eles são a verdade deles. Aí esses dias, no tempo de cantores fazendo live, uma cantora cristã marcou uma live no YouTube. E essa cantora cristã é famosa. E essa cantora cristã começou a cantar música da Calypso. Então, assim, as pessoas ouviram falar que aquela cantora ia fazer uma live cristã. As pessoas no momento desse que está vivendo, que estão buscando, que se voltou mais para Deus, porque na hora do aperto a gente normalmente se volta mais para Deus mesmo. Então essa cantora vai e canta uma música da banda Calypso. Ela nem cantou muitas, nem teve palavra. Ela cantou mais várias músicas seculares. Aí você chega numa... Eu não vi, mas eu ouvi falar que na live da Anitta, que é uma cantora de funk, um funk promíscuo, ela cantando hino. Então, assim, um relativismo. Aí eu fui confrontar uma pessoa que postou isso. Aí ela me chamou de intolerante, de chata, de eu tô fechada na minha caixa, que eu preciso expandir os meus horizontes. Eu falei para ela assim, os apóstolos e os profetas, eles morreram lutando pela verdade. Eles tiveram sentença de morte. Sem dúvida nenhuma. Eles estavam ali a ponto de morrer. Isaías foi cerrado ao meio e ele não voltou atrás no que ele disse. Então, assim, quando o relativismo começa a entrar, ele vai distorcendo tudo que a palavra de Deus é para nós. E se nós não tivermos firmados em Cristo e fazer da palavra de Deus o nosso livro de cabeceira, a gente vai abrindo precedente para tudo isso. E é um perigo, né? Aí entra o perigo. Lá em Êxodo 3, do 13 ao 15... Moisés fala, né, para Deus está falando para Moisés ir lá libertar o povo do Egito, mas o que eu vou dizer para eles? Deus falou assim para ele: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então Deus falou: é no meu nome que você vai. E a gente pôde ver que quando o povo saiu do Egito, eles também estavam com a fé deles abalada e relativizada, porque eles queriam voltar. Queriam voltar, né? Eles queriam voltar. Então, assim, a igreja, nós como igreja de Cristo, como cristãos, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo, a vida dos nossos filhos, a nossa família. Nós não negociamos valores, princípios. A palavra de Deus é a verdade, Cristo é o caminho e o Senhor de nossas vidas. Um dia me chamaram também de radical, você é muito radical, mas eu não vejo nada mais radical que Deus morrer na cruz para me salvar. Em resposta a Ele, em resposta a tudo que Ele fez por mim, que eu estava morta nos meus delitos e pecados. A palavra de Deus, o que o mundo luta tremendamente contra ela e não aceita, é que ela expõe o pior de nós, do homem. A palavra de Deus nos confronta e mostra o pior de nós. E Cristo vem e mostra como a gente tem que ser nele, viver em novidade de vida para Ele, em resposta a tudo que Ele fez por nós. A gente não pratica boas obras para ser salvo. É por ser salvo que nós praticamos boas obras, porque ela atesta a nossa fé. Então, assim, que nós estejamos atentos, que nós estejamos firmados, buscando cada vez mais sabedoria em Deus, comunhão com a sua palavra, meditar nela, que Cristo fala, Deus fala conosco através da sua palavra, e pedir sabedoria para o Senhor para conduzir a nossa vida e para que a nossa vida seja para glorificar o nome dEle e nós estejamos de olhos abertos e atentos. Nós não negociamos valores e princípios. A palavra de Deus é a verdade e Cristo é o caminho. Fora de Cristo não há salvação para mim, não há salvação para você, não há salvação para ninguém. Só em Cristo nós encontramos salvação. Foi o que Cristo fez na cruz por nós
que nos levou ao Pai. E é Cristo que nos segura na mão dele. Então que os irmãos fiquem com essa palavra. E deixo até aqui para os irmãos pesquisar um pouco sobre relativismo religioso. Tem bastante coisa na internet, pastores comentando sobre isso. E isso vai trazendo mais luz ao assunto e onde a gente começa a ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Amém?